Eu sou conhecido como Pereira Neto, sou editor do blog sobre o framework KM Action e desse canal no YouTube. Bem-vindos ao canal e vamos ao vídeo. Neste vídeo iremos falar sobre vários tópicos envolvendo o conceito de dado. O propósito do vídeo, então, é expor o tema dentro do contexto do framework KM Action, a seguir definir o conceito de dado, caracterizando melhor esse conceito. Vamos também definir o conceito de metadado e falar sobre o ciclo de vida do dado, que representa o comportamento dos dados ao longo do tempo, Falar também sobre o tema estruturação de dados e concluindo falando sobre o conceito de tipo de dado. Inicialmente, nós vamos contextualizar o conceito de dado dentro do framework KM Action. Os dados, eles aparecem no último nível do nosso framework, dentro da inteligência de dados e inteligência digital, e esse último nível, ele, como nós vimos no último vídeo, ele é apoiado pelo modelo de referência da internet das coisas, em todas as suas 7 camadas. Então, nessas 7 camadas, os dados transitam no sentido da primeira camada até a 7ª camada e vice-versa. Então, os dados eles têm uma importância fundamental dentro do framework KM Action. Ele está na base desse modelo, ele faz parte do 5º nível do framework, e ele vai apoiar para o conceito de inteligência empresarial. Vamos à definição de dado. Dado é um símbolo ou uma sequência de símbolos expresso em alguma linguagem. Qual o propósito do dado? Para que ele serve? Ele serve para representar objetos, identificando esses objetos, ou propriedades de um objeto, ou relacionamentos entre objetos. Então, essas são, digamos assim, as principais razões de ser de um dado. No contexto dos bancos de dados, a definição de dado, então, vai ficar sendo a seguinte: o dado é um símbolo ou uma sequência de símbolos expresso em alguma linguagem com o propósito de representar algum objeto, ou seja, identificar um objeto, ou propriedades de objetos, ou relacionamentos entre objetos. Uma vez entendido o conceito de dado, nós vamos ver agora o que é um metadado e o que é uma informação dentro do contexto de banco de dados. Então, meta é um prefixo que vem do grego e que significa além de. Então, metadado é um dado que está além dos dados, ou seja, metadado é um dado sobre outros dados. Metadados, eles são acrescentados aos dados para dar significado a eles, ou seja, para tornar mais simples o seu entendimento e a sua utilização. Então, o metadado seriam os nomes das colunas dessa tabela. E quando eu agrego um metadado a uma série de dados, eu estou dando significado a esses dados, ou seja, eu estou transformando os dados em informações. Então, nós podemos definir sinteticamente informação como sendo dados mais o respectivo metadado. Além da forma de representação simbólica, os dados podem ser representados de várias outras maneiras, incluindo imagens, áudio, vídeo.
Em sua forma bruta, né, os dados eles podem não ser úteis ou significativos, mas quando eles são processados e analisados, né, eles podem revelar padrões, tendências e insights que podem apoiar a tomada de decisão e impulsionar os resultados de negócio, até mesmo a inovação. Então, no geral, né, os dados eles são um recurso crítico para as empresas, né, governos e indivíduos, pois fornecem percepções e permitem a geração de informações valiosas que podem apoiar o processo de tomada de decisão, impulsionar a inovação e melhorar os resultados em uma ampla gama de setores e domínios dentro de uma empresa. O dado apresenta um ciclo de vida, e esse ciclo de vida é composto por vários estágios, como os que aparecem aí na imagem. Então, esse ciclo de vida ele passa desde a sua coleta inicial até o seu eventual descarte ou exclusão. Estes estágios incluem, o primeiro deles é a coleta de dados, né, que é o estágio em que os dados são inicialmente capturados ou criados. Isso pode incluir dados inseridos manualmente ou dados gerados automaticamente ou dados coletados de fontes externas. O próximo estágio é o armazenamento de dados. Uma vez que os dados são coletados, eles precisam ser armazenados para uso posterior. E para isso, né, nós podemos envolver o armazenamento de dados em um banco de dados, um sistema de arquivos ou qualquer outro sistema de armazenamento de dados. O processamento de dados é o próximo estágio. Nele, nós vamos transformar, limpar e analisar os dados para que possamos, então, extrair insights valiosos a partir desses dados. Isso pode incluir a limpeza do dado, a transformação do dado, a análise do dado, a sua visualização e até mesmo a modelagem de dados. O próximo estágio é o uso do dado, né? E aí nós vamos destacar duas formas de utilização. Pode existir várias outras. As duas mais importantes seriam a análise de dados, né? Durante a análise de dados, os insights são extraídos dos dados e processados, e essa análise, né, ela pode ser feita de várias maneiras diferentes, né? Análise exploratória de dados, análise estatística, a aprendizagem por máquina da inteligência artificial e a própria mineração de dados. E a outra forma de uso é por meio do compartilhamento dos dados, né? Esse compartilhamento, então, ele pode, né, ter vários propósitos, né? Então, os insights que são extraídos dos dados, eles podem ser compartilhados com outras pessoas dentro de uma organização, e isso pode envolver, né, o compartilhamento de relatórios, visualização de dados, painéis ou outras formas de saída de dados. O último estágio do ciclo de vida dos dados, né, é a disposição desses dados. E aí nós vamos ver duas formas de disposição dos dados. A primeira delas é o arquivamento desses dados, ou seja, uma vez que os dados não são mais usados ativamente, né, eles podem ser arquivados para uso futuro. Isso pode envolver o armazenamento dos dados em um sistema de armazenamento seguro e de longo prazo. E a outra forma de disposição dos dados é a exclusão dos dados, né? Ou seja, eventualmente os dados eles precisam ser excluídos ou descartados quando não forem mais necessários, né? Isso pode envolver a exclusão segura dos dados de todos os sistemas de armazenamento, né? E a garantia de que todos os backups ou arquivos também sejam excluídos, né? Então, concluindo, né, no geral, o ciclo de vida dos dados é um processo, né, para o gerenciamento de dados durante todo o seu ciclo de vida, desde a criação do dado até o estágio final, que é a sua disposição. No segmento anterior desse vídeo, eu falei sobre
o ciclo de vida do dado, né? O ciclo de vida do dado, ele representa o comportamento do dado ao longo do tempo. No segmento que nós começamos agora, nós vamos falar sobre a estruturação do dado. Então, basicamente, né, existem três formas de estruturação dos dados dentro de uma empresa. São os dados estruturados, os dados semi-estruturados e os dados não estruturados. A primeira forma de estruturação são os dados estruturados, e nessa forma os dados são organizados e formatados de uma maneira bastante específica, facilitando o seu processamento, o armazenamento e a análise por meio de programas de computador. Os dados estruturados, eles normalmente são armazenados em um formato tabular, em bancos de dados relacionais, onde cada linha representa uma única instância de uma determinada entidade, uma única ocorrência de uma determinada entidade. E cada coluna representa um atributo ou uma característica específica dessa entidade. Então, exemplos comuns de dados estruturados, né? Além dos bancos de dados relacionais, incluem planilhas e tabelas de dados. Os dados estruturados, eles são frequentemente usados em aplicações tanto a nível comercial quanto a nível científico, em que os dados precisam ser analisados e processados com rapidez e precisão. Eles têm um formato definido, né? Podem ser facilmente pesquisados, classificados e filtrados, usando ferramentas de software especializadas, que podem ajudar a descobrir padrões e relacionamentos ocultos nesses dados. Eles também normalmente, eles são mais fáceis de gerenciar e de armazenar do que os dados não estruturados, uma vez que eles podem ser mais facilmente organizados e armazenados de modo a garantir a sua integridade e a sua consistência. Esse conjunto de características vai tornar os dados estruturados particularmente úteis em aplicações que envolvem uma grande quantidade de dados, um grande volume de dados que precisam ser processados e analisados regularmente. Os dados semi-estruturados são um tipo de dados que possuem alguma estrutura, mas não são organizados em um formato tabular estrito como são os dados estruturados que vimos anteriormente. Alguns exemplos de dados semi-estruturados incluem os arquivos XML, JSON e documentos HTML. Esses formatos de dados fornecem alguma estrutura, mas também eles propiciam uma grande flexibilidade na maneira como os dados serão organizados. Os dados semi-estruturados, eles são frequentemente utilizados em aplicativos em que há uma necessidade de se lidar com dados muito complexos ou muito variados para serem facilmente representados em um formato tabular estrito. Os dados não estruturados, por sua vez, eles não possuem nenhum tipo de estrutura ou organização inerente. Normalmente eles têm um formato livre, né, e podem assumir várias formas diferentes, incluindo textos, imagens, áudio, vídeo e postagens de mídia social. Exemplos de dados não estruturados incluem e-mails, né, postagens, avaliações de clientes, conteúdo multimídia com imagens e vídeos, etc. Eles podem ser difíceis de gerenciar, né, e analisar porque carecem de qualquer tipo de estruturação ou esquema pré-definido, né, dificultando muito, né, processos de consulta, filtragem e classificação, usando ferramentas tradicionais de processamento de dados.
No entanto, os dados estruturados, eles também podem conter percepções e informações valiosas que podem ser utilizadas pelas empresas para a tomada de decisão. Então, para processar esse tipo de dados, né, e analisar esse tipo de dados, são necessárias ferramentas e técnicas bastante especializadas. Por exemplo, em textos, né, não estruturados, né, podemos utilizar o processamento de linguagem natural da inteligência artificial para analisar e entender esses textos, né, e ainda dentro do campo da inteligência artificial, nós podemos utilizar técnicas de visão computacional para analisar e categorizar imagens e conteúdo de vídeo. Então, a inteligência artificial tem um papel fundamental aí no processamento de dados não estruturados. Eles representam normalmente, né, um grande desafio e podem também ser uma oportunidade significativa para as empresas e as organizações que buscam aproveitar insights orientados por dados para apoiar o seu processo de tomada de decisão, né? Com um volume crescente de dados não estruturados sendo gerados todos os dias, né, principalmente por dispositivos físicos, né, como aqueles que foi mostrado anteriormente no meu vídeo sobre o modelo de referência da internet das coisas, né? Então, esses dispositivos físicos, eles estão gerando cada vez mais volumes imensos de dados, né? A capacidade de gerenciar e analisar esses dados com eficiência está se tornando cada vez mais importante e crítico dentro das empresas. Bom, essas são as formas de estruturação de dados existentes, né? E isso é fundamental, né, para o gerenciamento de dados dentro das empresas. Vamos falar agora sobre tipo de dados, né? Tipo de dados é uma forma de classificação em que nós especificamos o tipo de valor que um dado pode conter ou armazenar. Os tipos de dados mais comuns, né, que são utilizados em bancos de dados em linguagem de programação, eles visam garantir que os dados sejam tratados corretamente, né, e dessa maneira se evite que sejam cometidos erros, né? Ou seja, é uma maneira, um mecanismo em que se garante a consistência dos dados. A consistência dos dados é uma propriedade fundamental, principalmente na área de banco de dados e na própria área de programação. Então, existem vários tipos de dados e os mais comuns são o inteiro, né? O de ponto flutuante, booleano, caractere, string, array, objetos, ponteiros. E existem várias formas de classificação para esses tipos de dados, né? Os tipos de dados são importantes, né, porque, de um modo geral, eles definem um intervalo de valores ou um conjunto de valores, né, que uma variável num programa ou um dado num banco de dados pode conter. E com isso, né, ao utilizar tipos de dados apropriados, né, os desenvolvedores e projetistas de banco de dados, né, podem garantir que o código que está sendo desenvolvido ou o banco de dados que está sendo projetado, né, ele seja eficiente, eficaz e efetivo, né, e livre de erros. Nós podemos ver na imagem, né, que os tipos de dados eles vão ser classificados em dois grandes grupos, os primitivos e os não primitivos. Sendo que os não primitivos, na realidade, essa denominação é decorrente do fato deles serem definidos, né, a partir dos tipos de dados que são classificados como primitivos, né? E dentro, então, desse ramo aí, dessa árvore, né, onde nós temos os tipos de dados primitivos, basicamente nós temos dois subtipos, né, os numéricos e os não numéricos.
sendo que os numéricos, por sua vez, ainda vão se dividir em dois grandes grupos, né, os inteiros e os de ponto flutuante. E os não numéricos, por exemplo, né, nós temos os caracteres booleanos, né? Já os não primitivos, como eu disse, eles vão ser construídos a partir dos tipos de dados primitivos. Então, nós temos strings, né, que são construídos a partir de caracteres, né, arrays que podem envolver números, podem envolver também caracteres, né, e uma última classificação de não primitivos, né, que são outras classes que são definidas pelo usuário. Isso aqui é quase que ilimitado, só depende da imaginação do desenvolvedor ou do projetista de banco de dados. Com isso, nós concluímos esse vídeo, onde o propósito foi falar sobre dados, né, e mostrar a sua contextualização dentro do framework KM Action. Alguns tópicos que vimos nesse vídeo, como ciclo de vida do dado, tipo do dado e estrutura de dados, além de outros não abordados aqui, eles serão tratados em vídeos posteriores, tais como Big Data, Data Science, gestão de dados empresariais e governança de dados empresariais. Em breve, outros vídeos serão criados para mostrar outros aspectos do nosso framework. Se vocês gostaram, curtam esse vídeo e, se possível, se inscrevam no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.